Pessoal, deu o horário, tá? Então, nós vamos começar, tá bem? Beleza. Vou começar aqui, o tempo urge. Só me confirmem se vocês estão conseguindo ver a imagem. Sim. Maravilha. Então, boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso ciclo de webinars. Esse especificamente é sobre a relação Brasil-África, tá? Que é um tema que de certa maneira, tem apresentado algum tipo de importância na formulação da política externa brasileira, não de forma sistemática, tá? Como, por exemplo, a relação Brasil-Estados Unidos ou Brasil-União Europeia, ou qualquer coisa desse tipo. Mas nos últimos anos, das últimas décadas, sobretudo no governo Lula, Dilma e Lula 3, esse tema tem chamado a atenção nessa cobertura de interesses da política externa brasileira. Tá? Coincidência ou não, esse tema ele ganhou muita força no último processo do CACD, na última avaliação do CACD, tá? E os CACDistas, em geral, eles vão ter que mergulhar bastante nesse tema, porque é um tema que certamente vai ser muito cobrado, tá? Principalmente da parte de história mundial e de política internacional. Tá? Como já estava na agenda, na nossa agenda de programação, eu pensei muito esse tema em função do artigo que eu acabei orientando, o artigo do Bruno, com a Aline, a Carla Bernal, etc. Então, eu quis conectar esse tema, esse macro tema, que é a relação Brasil-África, com o tema específico que o Bruno vai abordar nosso próximo encontro daqui a 2 meses. Tá? Então, casou bem a relevância do tema num aspecto geral e o tema do nosso interesse específico. Tá? Outra coisa que chamou muito a atenção nos últimos dias foram essas imagens. Tá? Foram essas imagens. Vocês podem ver aí o quê? A primeira imagem, o Zelensky recebendo uma comitiva com 6 chefes de estados de países africanos. Tá? Foram recebidos pelo Zelensky. Saídos da Ucrânia, foram para a Rússia, foram para Moscou se encontrar com Vladimir Putin. Então, essa imagem, de certa maneira, ela traduz não só uma simbologia, um símbolo diplomático, mas também a importância desses países do ponto de vista do comércio internacional. Tá? Aliás, essa comitiva foi visitar esses 2 países, que são os países que estão em guerra atualmente, a maior guerra da Europa desde 1945, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, portanto. E essa comitiva, ela teve esse intuito, tá? De dialogar com esses dois chefes de Estado, né? De tentar propor uma solução para a paz, etc. Tá? Então, isso chama muito a atenção, digamos assim, entrando nesse aspecto mais imediatista, isso chama muito a atenção para a relevância que os países africanos têm ganhado no mundo ultimamente. Tá? Quem nasceu, por exemplo, nos anos 80, são anos 90, certamente tem uma imagem bastante comprometida sobre a África, né? A imagem da fome, das guerras civis. O cinema não ajuda também. Toda vez que se aparece África no cinema, no sentido de explorar essa imagética dos conflitos, da fome, da guerra. Então, isso tem mudado dos últimos anos para cá. Né? Não que a África tenha se tornado um paraíso na Terra, não é isso. Mas já está bastante distante daquela imagem que nós tínhamos, que é aquilo que ajudou a construir o nosso inconsciente coletivo em relação ao continente africano. Tá? Então, é um pouco disso. É um pouco de tentar entender hoje o protagonismo da África, dos países africanos,
e principalmente a correlação disso com o Brasil, né? Como o Brasil tem, de certa maneira, adquirido uma importância e um protagonismo em relação aos países africanos. Pensar um pouco. Eu trouxe aqui um mapa para vocês terem uma ideia das consequências da Conferência de Berlim de 1885. Tá? Esse mapa, ele de certa maneira vai retratar como as potências europeias retalharam o continente africano. Tá? Então vejam só aqui como foram feitas as divisões desses continentes, desses territórios. Tá? Foram divididos por potências, por portugueses, espanhóis, alemães, tá? Então houve uma divisão aqui, uma divisão forçada desse território por essas potências europeias, tá? A própria Itália chegou a participar também dessa divisão da África, entre outras coisas, tá? Eu não vou me deter tanto a isso, porque isso é mais em relação à história do continente, tá? Mas é um tema importantíssimo para quem estuda principalmente história mundial, entender um pouco o papel, o peso da Conferência de Berlim de 1885. Essa conferência é essa que foi presidida pelo Otto von Bismarck. Vamos avançar um pouco. Aqui diz respeito a uma divisão das regiões africanas. Tá? Então vejam só aqui, nós temos a África do Norte. Esse conceito é importante, tá? Porque essa África do Norte aqui é a África mais islamizada, tá? Essa África que vai fazer uma interseção com o Oriente Médio. Então nós temos aqui o Saara, o Marrocos, a Argélia, a Líbia, o Egito, o Sudão, que são os países da África do Norte, tá? A parte oeste da África é uma região também de enorme importância, tá? Inclusive, boa parte dos escravos que vieram para o Brasil para compor a força de trabalho compulsória aqui no Brasil, boa parte deles vieram dessa região aqui, né? Guiné-Bissau, Cabo Verde, Senegal, etc. Tá? Então, isso aqui é a África Oeste. A África Central, ela fica aqui nessa região mais amarelada aqui, tá? Ela fica nessa região mais amarelada. O leste, mais para cá, tá? O principal país, no caso, é a Etiópia. E ao sul, finalmente, o maior país da região sul é justamente a África do Sul, a Namíbia, Botsuana, etc. Tá? Então, essa é a atual composição do continente africano, por regiões. Tá? E interessante, tá? Essas regiões, você vai ter, ora, a dominância de uma religião, por exemplo, aqui ao norte a religião é o islamismo, por exemplo, tá? E mais ao sul é basicamente uma denominação protestante, tá? Por conta justamente da Namíbia ter sido uma colônia alemã e a África do Sul uma colônia de protestantes ingleses e holandeses. Avançar um pouco. Outra complexidade enorme que quando nós vamos estudar a África sempre nos deparamos, tá? Que nós não vamos entrar nesse critério aqui porque não é tanto o intuito do curso, tá? Mas é um aspecto importantíssimo quando você vai se debruçar sobre a África. É a questão étnica, a divisão étnica do país. Então vejam só a quantidade de divisões étnicas que o país tem. E, por outro lado, a divisão política, tá? A divisão política. Essa interseção entre divisão étnica e divisão política na maioria dos casos, resulta em conflitos, tá? Resulta em conflitos. Conflitos, o que do ponto de vista do direito humanitário, nós chamamos de violência sectária, tá? Que diz respeito, muitas vezes, a divisões étnicas, a divisões relacionadas à questão linguística, a divisões relacionadas a questões religiosas, etc., tá? Então, volta e meia, a África passa por aquilo que nós chamamos de conflitos tribais,
tá? É um termo bastante, digamos assim, politicamente incorreto, mas ele é perfeitamente compreensível, tá? Ou seja, o vínculo ao local, o vínculo à etnia, o vínculo ao seu grupo étnico, o vínculo à sua tribo. Isso força necessariamente que você tenha um certo tipo de participação, algum nível de conflito, tá? Aqui a região amazônica, por exemplo, se nós formos ali para a assim chamada Cabeça do Cachorro, onde é atualmente São Gabriel da Cachoeira, nós conseguimos perceber também lá essa interseção entre divisões políticas dos estados nacionais, né? Ali, por exemplo, nós temos fronteira com Colômbia e Venezuela, e muitas dessas etnias elas transitam justamente por esses territórios políticos, por essa divisão política, tá? Então é uma coisa interessante se observar. É uma coisa que acontece na África, acontece no Brasil, acontece em boa parte do mundo, inclusive na Europa. Vou avançar um pouquinho. Aqui esse mapa diz respeito à questão das riquezas, tá? Aqui são, digamos assim, os países mais ricos do continente africano. E vejam só como se destacam duas grandes regiões, tá? Justamente a região norte, pelo fato de ser uma região muito próxima do Oriente Médio, tá? Marrocos, Nigéria, etc. São países importantes nesse sentido. E o sul da África, né? E aí esse crescimento do sul da África é puxado principalmente pela própria África do Sul, que desses países africanos é certamente o país que mais visibilidade tem nas relações internacionais, por uma série de motivos, tá? Desde a questão do apartheid até uma questão relacionada, por exemplo, ao IBAS ou ao BRICS, né? Então, a África do Sul, nesse sentido, tem uma presença muito forte nas relações internacionais, inclusive na história do Brasil, nessa interface que o Brasil fez com o continente africano. Tá? Então, quando eu enviar para vocês esses slides, vocês podem ver com mais detalhes esse tipo de projeção econômica aqui. Avançando um pouco, isso aqui é de suma importância, tá? Isso diz muito também sobre o que tem acontecido hoje na África, tá? Isso aqui diz respeito a um tipo de colonização do século XXI. Muitos já falam de uma neocolonização ou novas formas de colonização, tá? E aí você tem a substituição das tradicionais potências europeias, a saber, Alemanha, Itália, Grã-Bretanha. Grã-Bretanha nem tanto, né? Mas enfim, você tem a substituição dessas potências e a inovação a renovação de antigas potências coloniais, no caso da França, e o próprio Reino Unido, mas também agora a China. E, num quarto nível, a Rússia. Tá? Então, vejam só, esse ponto onde você tem uma figura de um homem armado, isso está mais ou menos aqui, olha, isso aqui é presença de tropas francesas. Tá? Isso aqui é a presença de tropas francesas. A França ainda tem uma forte presença militar no continente africano. Tá bem? Aquelas antigas colônias francesas, aquelas colônias que o Charles de Gaulle, em tese, entregou às nações africanas, né? Devolveram aos seus... a França, como se a França tivesse dado o aval para que esses países se tornassem nações verdadeiramente. Isso, de uns tempos para cá, isso tem se revertido, tá? A França controla, na maioria das vezes, esses países do ponto de vista militar e também do ponto de vista financeiro, com a moeda francesa, tá? Forte presença da China, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa especificamente sobre China, e é impressionante o que os chineses têm feito no continente africano, tá? É uma outra lógica, uma outra abordagem. Os chineses têm trabalhado muito a questão de infraestrutura, muito a questão de transações comerciais e ênfase zero em relação à presença militar no continente. Tá? Os chineses não estão preocupados com isso. Os chineses querem fazer business. Tá? E, finalmente, nós temos o Reino Unido. O Reino Unido que ainda mantém relações muito fortes com o continente africano, principalmente por conta das bases petrolíferas lá. Tá? Então, vejam só aí o mapa, que tanto o ponto
o ponto amarelo e vermelho da Shell, quanto da BP, isso é presença britânica. Isso é presença britânica no continente, tá? Para extração, sobretudo, de petróleo. Não exclusivamente, mas sobretudo de petróleo. Vou avançar um pouquinho. Tá? Agora vem a China. Vejam só que esse mapa ele é assustador. Tá? Vejam só o volume de transação econômica feita pela China no continente africano no intervalo de 2 décadas. É uma coisa assim avassaladora, né? Ou seja, em 20 anos, a China já tem uma forte presença no continente quase como um todo. O que, de certa maneira, mostra que os chineses estão interessados em criar infraestrutura no continente, nos países do continente, bem porque a China tem uma grande ambição diplomática, que é reativar a nova Rota da Seda e fazer dessa Rota da Seda uma verdadeira globalização 2.0, uma globalização terrestre, inclusiva, e que tem a participação de vários países e vários continentes. Tá? Então, a China tem feito a lição de casa. Tem trabalhado na abertura de estradas, de portos, a questão de infraestrutura energética, o tema da agricultura também. Isso aqui daria, a gente poderia ficar falando a noite toda sobre o que os chineses têm feito no continente africano. Né? E os africanos, por um lado, nesse sentido, né, eles têm observado essa presença chinesa de uma forma bastante simpática, tá? Bastante proveitosa, eu diria, porque é uma lógica muito diferente da forma como os europeus conquistaram o continente, que foi por meio da guerra, por meio do conflito. O que os chineses têm feito é uma coisa muito diferente, ou seja, é uma aproximação diplomática, concessão. Os chineses não estão preocupados com a qualidade do regime, né? Se é ditadura, se é democracia, se é qualquer coisa que possam criar aí, se é um califado. Os chineses não estão preocupados com isso. A preocupação dos chineses é uma preocupação econômica, comercial. Tá? Isso é um dado importante também para a gente observar. E, finalmente, aqui ainda nessa parte dos mapas, eu trago a vocês a questão do Atlântico Sul. Tá? Por que essa questão do Atlântico Sul? Porque o Brasil tem essa preocupação, aí a questão é um conceito brasileiro, tá, pessoal? Por que o Brasil tem essa preocupação, essa enorme preocupação com esse atlanticismo do Sul? Por conta das zonas de influência, por conta do Brasil ter, em relação ao Oceano Atlântico, um espaço como um entorno estratégico, tá? Ou seja, é um espaço comercial, é um espaço diplomático, é um espaço político e é um espaço militar. Né? Ou seja, o controle dos mares do sul do Atlântico, isso pode representar para o Brasil um espaço, uma zona de influência muito importante para a projeção internacional do Brasil. Então, um tema também que a gente vai destrinchar um pouco daqui a pouco, que o Brasil tem, enfim, uma relevância enorme em relação a isso aqui. Tá? Bom, e por que devemos estudar a África, né? Nós devemos estudar a África por inúmeros motivos. Tá? Nós poderíamos estudar a África do ponto de vista da sua riqueza linguística, poderíamos estudar a África do ponto de vista da sua importância étnica, do ponto de vista da sua história, do seu legado artístico, arquitetônico, cultural, enfim, alimentar qualquer coisa nesse sentido. Mas nós vamos tentar especificar aqui a questão brasileira. Tá? Por que se deve estudar, do ponto de vista da análise política, o continente africano? Tá? Então, o primeiro momento diz respeito à questão étnica e histórica entre o Brasil e o continente africano. O Brasil, como todos nós sabemos, fez parte desse grande influxo migratório, desse grande fluxo comercial
do continente africano para o Brasil, né? O trabalho escravo no primeiro momento e depois um fluxo natural de pessoas que saíam da África e vinham para o Brasil viver, constituir suas famílias, etc. E o Brasil acabou herdando um pouco não, muito, dessa cultura africana, né? Dessa presença africana. O Brasil tem a presença do negro, a presença nativa do indígena e a presença do europeu, as suas mais variadas formas. Tá? Segundo ponto de importância nesse curso que a gente vai tocar aqui. Segundo ponto diz respeito à questão da volta do presidente Lula. Tá? O Lula ele volta para um terceiro mandato, tá? depois de 10 anos fora do poder, e a sua volta simboliza uma retomada da agenda africana na política externa brasileira. Tá? Para quem teve a oportunidade de ler o discurso de posse do Lula e o discurso de posse do nosso chanceler, o Mauro Vieira, viu com muita clareza que a política externa brasileira teria novamente uma preocupação com o continente africano. Tá? Por inúmeros motivos, desde o governo Dilma, passando pelo governo Temer até o governo Bolsonaro, a África ela foi deslocada para um segundo plano. Né? O Bolsonaro, por exemplo, na época do Ernesto Araújo, chegou a desativar o Departamento de África do Itamaraty. Né? Ou seja, durante praticamente 2 anos, nós ficamos sem inteligência diplomática em relação à África, o que é bastante difícil, né? Ou seja, nós tivemos bastante dificuldade de entender o que estava acontecendo, até porque não havia mais inteligência diplomática operando em relação a isso. Tá? Então nós ficamos aí praticamente 2 anos sem entender um processo tão dinâmico, tão forte, que tem sido aproveitado por outras nações, mas que o Brasil acabou renunciando à sua vocação natural em relação a esse assunto. E no terceiro momento, tá? A inserção da África na política internacional. E é algo que tem se mostrado algo muito importante, né, não só do ponto de vista do fornecimento de matérias-primas ou qualquer coisa desse tipo. Não. Há também uma presença dessas nações africanas na sua importância geopolítica. Né? Vimos há pouco 2 fotos que eu trouxe aqui para vocês a respeito da presença de uma comitiva africana, tanto na Ucrânia de Zelensky, quanto na Rússia de Vladimir Putin. Né? Então, essa inserção da África na política internacional tem um significado muito importante. Que significado é esse? A inserção de uma nação no sistema westfaliano. Desculpa, de uma nação não, de um continente inteiro. Né? No sistema westfaliano, ou seja, num sistema pautado em regras, no sistema de reconhecimento mútuo dos Estados nacionais, da autodeterminação dos povos. Isso, de certa maneira, qualifica melhor a política internacional e a diplomacia que nós temos no século XXI. Bom, então vamos começar do começo. Né? O recorte que eu trago aqui é um recorte basicamente de século XX pós-Segunda Guerra. Tá? E por que esse recorte é importante? Porque o recorte que vai fazer interface com a nossa discussão sobre a política externa. Tá? Então, basicamente, os anos 30, os anos 40, política externa, pós-45, Segunda Guerra Mundial, e aí nós temos toda digamos assim, um novo olhar sobre a África. Tá? Então, vejam só, os anos 50 e 70, as guerras de independência, tá? As guerras de independência elas são muito importantes nesse período. O primeiro país que se torna independente na África, olha, vejam só como as coisas são, né? O primeiro país que se torna independente na África chama-se Gana, e essa independência se dá em 1957. Tá? Ou seja, nós temos nações, as nações começam a se tornar independentes no continente africano há menos de 70 anos. Tá? Então, é uma coisa muito recente. Então, essa luta pela independência, boa parte dessa luta passa por onde? Passa pela questão do reconhecimento internacional, visto que a Carta da ONU,
a carta relacionada não só à questão de direitos humanos, mas a carta constitutiva da ONU, a Carta de São Francisco, ela vai pontuar muito bem algo que foi projetado, idealizado, debatido na década de 20, que foi o tema da autodeterminação dos povos. Ou seja, nenhuma nação poderia viver mais sob o jugo colonial, sob o jugo de uma potência. Então, esse passo decisivo que foi dado a partir dos anos 50, em Gana em especial, e depois se tornou algo muito forte, vários influxos, não só diplomáticos, mas também militares, propiciaram a aceleração desse processo de independência nos países africanos. Tá? Então, Gana se torna independente, e há um fator importante nesse período também. Né? Que fator é esse? Diz respeito à questão da bipolaridade. Né? Ou seja, a partir da Guerra da Coreia, né, a finalizada a Guerra da Coreia, nós temos um deslocamento do conflito para a Europa e divisão da Europa entre leste e oeste, né? E aí o grande símbolo disso é o Muro de Berlim, e um deslocamento dessa lógica da Guerra Fria agora para o continente africano. Boa parte a União Soviética, ela se preocupa muito em incentivar essas lutas de independência, essas lutas anticoloniais, tá? Por uma razão muito simples. O patrocínio da luta anticolonial, da luta contra as potências europeias, seria uma forma de prejudicar justamente essas nações europeias. Tá? Aí uma lógica de bipolaridade. Tá? Se vocês, em algum momento, se mergulharem, por exemplo, em duas grandes lutas, tanto a luta da África do Sul, que é a luta do regime do apartheid, apoiado pelos Estados Unidos, quanto a luta em relação a Angola, vocês vão ver nos dois contextos que lá você tem, de um lado, um grupo beligerante apoiado pelos Estados Unidos e outro grupo beligerante apoiado pela União Soviética. Tá? Então, essas lógicas das lutas anticoloniais, elas funcionaram na prática como proxies para essas duas grandes superpotências, no caso, Estados Unidos e União Soviética. Não só. Tá? Nós tivemos também a presença de vários países, muitos deles, inclusive, membros da OTAN, que eram nações colonialistas e que tiveram um papel importante nessas lutas. A destacar Portugal, a França, tá? Que foram nações coloniais e que estavam operando sob um aspecto mais geral de Guerra Fria. Né? O continente africano tem basicamente 3 grandes sistemas geopolíticos, que é o Transariano, África Central e a África Austral. Tá? Voltando aqui a esse mapa, é muito fácil de entender isso. Tá? É só nós dinamizar, é só entendermos, dividirmos, melhor dizendo, a África nesses 3 grandes aspectos aqui. Tá? A África Central, a Austral, que seria essa parte mais ao sul, a parte mais ao centro, que é uma parte muito islamizada, por exemplo, né? Etiópia, Sudão, e aqui é a parte mais arábica, né? Constituída basicamente por povos árabes, de origem árabe. Não da África Negra, propriamente, mas de uma África de árabes, constituída por árabes. Né? Tunísia, Líbia, Egito, o Marrocos, entre outras composições étnicas. Tá? Essa África, deixa eu voltar aqui, essa África transariana, ela é uma África muito mais diversa do ponto de vista das suas conexões com o continente europeu. Tá? É um continente em crise, tá? Nós presenciamos, acho que foi anteontem, um golpe de Estado num dos países do continente africano. Então, é uma questão que acontece aí com muita regularidade por lá, né? Isso se deve fundamentalmente à questão de uma estruturação tardia desses Estados nacionais, tá? Essa questão da nacionalidade, da formação dos Estados nacionais, a incorporação desses Estados nacionais num sistema westphaliano maior, isso é algo bastante contraditório.
Tá? Então, nós ainda temos na África, por exemplo, muitas regiões dominadas por criminosos, né? A questão dos estados falidos é uma constante na África, entre outras coisas. Um segundo aspecto diz respeito ao legado colonial, tá? Isso é muito forte ainda no continente africano, o legado colonial, e muitos desses países ainda fazem uso dessa estratégia colonial para dominar certos países, aí com destaque para a França e para a Grã-Bretanha, tá? O contexto das guerras de independência que em muitos casos, se não na sua totalidade, foram também guerras civis, tá? Ou seja, irmãos matando irmãos, nacionais matando os nacionais, guerras de independência também que tinham como variável a questão da guerra sectária, ou seja, a guerra por questões religiosas, por questões linguísticas, por questões étnicas, tá? Questões fronteiriças ainda muito mal resolvidas, tá bem? A América do Sul, nesse sentido, é quase que um ponto fora da curva em relação ao sistema internacional, né? Porque aqui nós temos pouquíssimos conflitos fronteiriços. África, Europa, enfim, são regiões ainda muito, muito tensas em relação a essas questões fronteiriças, tá? E uma questão importante, nisso diz respeito à presença dessas antigas potências coloniais desses países, que dizem respeito à questão dos recursos naturais, tá? Pessoal, no continente africano você tem uma tabela periódica inteira, ou seja, você tem recursos abundantes, terras raras, um clima muito favorável à agricultura, tá? Diamante, ouro, bauxita, petróleo, gás, tudo. Você tem tudo na África, tá? Então, ainda é uma questão importante para se destacar do ponto de vista dos recursos naturais, tá? E o que prevaleceu, principalmente dos anos 80 para os anos 90, e isso vai, de certa maneira, mudar a partir dos anos 2000, é o discurso afropessimista, tá? O que é esse discurso afropessimista? O que isso significa? Esse discurso, ele tem como origem uma antiga reflexão filosófica de Hegel, tá? Hegel dizia basicamente o seguinte sobre a África. Ele dizia que a África era um continente sem história. É um continente sem história, é um continente sem passado, sem presente e sem futuro, né? E isso, de certa maneira, colocou na cabeça dos africanos, né, e daqueles que vão interpretá-los, no caso dos europeus, uma espécie de fatalismo histórico, tá? Ou seja, é um continente perdido, que não teria solução para nada, que eles iriam se digladiar sempre, que não teria solução para jamais haveria solução para aquilo, tá? Então, esse conceito do afropessimismo, esse discurso afropessimista, ele perdurou por muito tempo, e a gente vai ver daqui a pouco como a política externa brasileira, de certa maneira, transitou nesse discurso afropessimista, tá? Ele perdurou por muito tempo, tá? Eu diria o seguinte, ele dura até hoje. Esse discurso afropessimista, ele ainda é uma constante nas relações internacionais, tá? Ou seja, de ver o continente africano como uma condição de derrota constante, certo? Bom, esse discurso afropessimista, ele vai dos anos 90 para os anos ele vai dos anos 80 para os anos 90, e no final da década de 90, e aí começo dos anos 2000, você tem uma relativa mudança em relação a isso. E como é que isso vai ser operado, tá? Isso vai ser operado por um conceito alternativo, que é o renascimento africano, tá? Então nós temos de um lado uma concepção afropessimista do continente e uma concepção agora renascentista do continente. Isso lembra muito, inclusive, a própria ideia de uma Europa moderna, né? O que é a Europa moderna? Aí você recorre, a Europa moderna é a Europa renascentista, é aquela que vai superar a Idade Média, né? Superar o atraso, o obscurantismo, e aí você vai ter um conjunto de
observações filosóficas, sobretudo, que vão colocar a renascença como se fosse uma espécie de projeção, de exaltação daquele povo em relação ao seu passado. Então, algo parecido ocorre em relação ao continente africano hoje. Ou seja, olha, nós vamos voltar a ter o nosso protagonismo. E toda a retórica que se faz em relação a isso é uma retórica. Aí há uma teoria de relações internacionais muito tem sido popularizada com muita força aqui no Brasil, que é a perspectiva decolonial, e essa perspectiva valoriza e mostra que essas bases culturais e civilizatórias, elas são muito mais profundas do que aquela antiga meditação de Hegel, né? De que a África seria um continente perdido, imemorial, perdido no tempo, sem passado, sem presente, sem futuro. Tá? Então, esse renascimento, ele voltou, ele tem sido trabalhado por várias perspectivas teóricas, tá? Várias perspectivas teóricas, e esse renascimento, que é fruto de uma reflexão sociológica, política, internacionalista, e que coloca o continente do ponto de vista da sua viabilidade. Tá? Segundo ponto, África do Sul pós-apartheid, isso é uma grande virada de página. Tá? O sistema de apartheid é um sistema de segregação racial, ele durou de 1948 até 94, tá? Ele foi instituído, inclusive, por um líder religioso sul-africano, tá bem? Em 48. E esse sistema de segregação, ele foi muito severo do ponto de vista das divisões étnicas no continente africano. Tá? Porque a África do Sul sempre foi o país mais importante da África. Tá? O terceiro ponto diz respeito a esse novo multilateralismo africano, isso tem sido algo que se destaca bastante, tá? As relações extra-regionais e a presença de China, França e Reino Unido. Essa trinca, esses três países aí, eles são muito importantes, tá? E tem sido esses três países são muito importantes na presença estrangeira, na presença europeia, França e Reino Unido, e na presença de um novo ator internacional, a presença da China no continente africano. Tá? Que é um tema que a gente pode, inclusive, debater depois com mais atenção. Certo? Bom, vamos avançar um pouco. E aqui eu já vou entrar especificamente no tema do nosso webinar, tá? Que é o tema África-Brasil. Esse tema, eu confesso a vocês, tirei do título do disco do Jorge Benjor, né? Que é o África-Brasil, que é um descasso, né? E toda a temática, é um disco temático, inclusive, é a temática da presença africana no Brasil. Né? O Jorge Ben refletindo sobre digamos assim, o nosso legado africano, né? E foi com base nisso que eu trouxe esse título para vocês, tá? Mas aqui vamos falar de história, tá? Que é o mais importante. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa importante. A relação Brasil e África, Brasil e continente africano, ele vai ser marcado não por um progresso contínuo, como, por exemplo, Brasil e Estados Unidos. Você tem na relação Brasil e Estados Unidos uma relação de continuidade. Da independência do Brasil em 1822 até hoje, nós temos uma relação de continuidade. Né? O Bradford Burns ele vai, inclusive, chamar isso de uma aliança não escrita. Unwritten Alliance, né? Uma aliança não escrita. O mesmo paralelo pode ser feito em relação à relação Brasil-Europa. Né? Nós temos uma relação de continuidade. A relação de portugueses, a retirada de portugueses, a entrada de ingleses, a saída dos ingleses, a entrada dos americanos, uma relação de continuidade. Tá? Algo não pode ser dito em relação à África. Tá? Em relação à África, nós temos relações de aproximação e de distanciamento.
Isso vai variar, isso vai ser uma constante, não só em governos democráticos, como Kubitschek, por exemplo, ou Fernando Collor, por exemplo, mas também em governos autoritários, como Emílio Garrastazu Médici, como Getúlio Vargas. Então você vai ter ora aproximação, ora distanciamento. Eu vou tentar, à medida do possível, pontuar isso aqui, tá? Mas nem sempre vai ser possível, porque às vezes você tem um governo que vai ter essas nuances aqui, tá? Então, uma primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês. Então, vamos tentar seguir uma cronologia mais clara para que o debate fique mais fluido, tá? Então, primeiramente, década de 20 e 40, tá? Governo Vargas. E nesse período, nós vamos ter duas questões importantes, tá? Primeiramente, a questão do distanciamento. Por que o distanciamento? Porque o que se quer construir na era Vargas é simultaneamente, olha como as coisas são contraditórias, né? Simultaneamente mostrar que o Brasil carrega uma herança negra, carrega uma herança europeia e indígena, tá? Isso faz parte de toda a construção da imagem do Brasil em relação ao governo Vargas, tá? Ou seja, um Brasil que é mestiço, ele é negro, ele é indígena, ele é europeu, tá? E nesse processo de uma construção imagética do Brasil, o africano ele vai ter um protagonismo importante, tá? Isso é um dado para a nossa realidade histórica, da importância das obras de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, do Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil, né? São obras que vão chamar a atenção para esse legado negro, superando a discussão ensaística anterior, a discussão travada, por exemplo, pelo Nina Rodrigues, né? pelo Silvio Romero, pelo Bento Prado Júnior, que viam o negro e viam o índio como povos tristes, né? Como algo que iria depreciar. Isso é uma coisa. A outra coisa, ainda em relação a essa imagética do tempo, diz respeito a olhar para a África e se distanciar dela, porque a África nada representa. A África representa o quê nos anos 30 e 40? Simplesmente espaço de conquista europeia. Simplesmente espaço de povos colonizados. Povos que estão sob jugo de nações europeias. Então, se tem essa relação contraditória nesse período. Simultaneamente, se chama a atenção para a questão do comércio. Ou seja, são populações que estão sob jugo colonial, mas que estão comercializando, né? Estão fazendo negócio. E o continente africano nessa época é algo bastante interessante, né? Porque é a saída desses povos, principalmente da África do Norte, tá? Ali a Argélia, o Egito, etc. Eles saem do jugo otomano, né? O Império Otomano ele se dissolve em 1922, né? Ali no contexto do fim da Primeira Guerra Mundial. E esses povos rapidamente vão para o controle das nações europeias, sobretudo Grã-Bretanha e França, tá? Então, o Brasil pensa numa perspectiva desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, numa articulação do vínculo imagético que se constrói nessa época com uma relação comercial com esses povos que estão se estruturando nesse contexto de década de 20 e de 40. Tá? No final da década de 40, o Brasil vai buscar uma aproximação com a África do Sul. E aí é importante pontuar o quê? Pontuar, não que isso tenha sido desenvolvido nessa época, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é preciso pontuar a relação atlântica nesse período, tá? Os vínculos comerciais possíveis para o Brasil em relação ao Atlântico, tá? E no caso, o ponto mais acessível e um país relativamente próspero no continente africano seria a África do Sul, tá? Então o Brasil se aproxima.
Outro detalhe importante, a África do Sul representa um ponto de estabilidade política no continente, tá? Mesmo com o regime de apartheid, que era um regime de segregação racial, você tinha instituições na África do Sul capazes de manter um país, manter uma ordem pública, tá? Que era o regime do apartheid. O regime do apartheid era um regime terrível de segregação, mas ele tinha instituições capazes de garantir a prosperidade do país, tá? No pós-Segunda Guerra, o Brasil vai pensar como? Vai se pensar como? Vai se pensar como um país em via de industrialização, que vai se industrializar, que está se industrializando, e como todo país que se industrializa, ele precisa expandir as suas relações comerciais, até mesmo porque precisa escoar essa produção. Então, indústria e comércio são irmãos siameses, são irmãos que precisam caminhar juntos, no mesmo corpo, se possível, né? E o tema da descolonização é um tema ignorado por nossas elites políticas e diplomáticas, tá? É ignorado por Vargas, é ignorado por Dutra, é ignorado por Juscelino Kubitschek, tá? Então, grifem bem esses termos aí, tá? É Dutra, o Getúlio, o segundo Getúlio, tá? E o JK, o Juscelino Kubitschek, tá bem? Não há uma preocupação em relação ao tema da descolonização, tá? Embora o Brasil tenha sido signatário de todas as convenções internacionais, da Carta de São Francisco, de 45, da Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 48, embora o Brasil tenha sido signatário de tudo isso, o tema da colonização é um tema que está silenciado nas nossas elites, tá? Tem um trabalho importante, quem já foi meu aluno de RI já deve ter ouvido falar nesse trabalho aqui. Ele se chama Hotel Trópico, do Jerry Davila, tá? Jerry Davila. Esse trabalho aqui, ele é muito interessante por quê? Porque o Jerry Davila, ele vai mergulhar numa pesquisa brilhante, diga-se de passagem, onde ele coloca a questão de como as elites, principalmente a elite portuguesa, ela era muito influente na elite brasileira, né? Nós temos até hoje as sociedades ligadas a hospitais, né, beneficente portuguesa aqui no Amazonas. Isso deve existir no Brasil inteiro. Eu cheguei a ver uma beneficente portuguesa lá em Curitiba, tá? Então deve ser uma coisa nacional mesmo, não posso precisar bem. Mas essa comunidade portuguesa, ela era muito influente no Brasil, tá? Mesmo porque muitos portugueses vieram para o Brasil fugidos do Salazar, tá? O Salazar implanta um regime Estado novista lá em Portugal na década de 30. Então, muitos portugueses saem de Portugal e vêm para o Brasil, né? Se hoje os brasileiros estão indo para Portugal, na época era o contrário, né? E essa presença portuguesa ela era muito influente, ela funcionava na prática como um lobby, né? Ela funcionava como um lobby. Então, o que acontece? As elites locais, elas simplesmente se silenciavam em relação ao tema da colonização, né? Olha, vamos tocar nesse assunto não, porque esse assunto pode criar algum tipo de celeuma diplomática aí com Portugal, com França, né? Então vamos ficar na nossa aqui, né? E a África, nessa época, ela era vista com profunda desconfiança. Por quê? Desconfiança por quê? Por conta do afropessimismo, tá? Daquela história que o Hegel contou, de que esse continente africano aí é um continente sem passado, sem presente, sem futuro, né? Ele se perdeu nas brumas do tempo. Então, essa imagem que se tem das elites brasileiras, tá? Ela perdura ela é uma constante, ela é uma constante nesse período, tá? Vou avançar um pouco. Bom, no período JK, Juscelino Kubitschek, o Brasil alinharia suas posições favoráveis às potências coloniais. Então vejam só, olha como a coisa é interessante, né? De um lado, há um silêncio em relação ao tema.
Há um silêncio em relação ao tema. O JK, ele rompe o silêncio, mas rompe de que maneira? Rompe apoiando as posições coloniais, sobretudo de Portugal. E isso é resultado concreto desse lobby português que funcionou muito bem aqui no Brasil, que Jerry Dávila analisa muito bem aqui no seu livro chamado Hotel Trópico, né? Ele analisa aqui muito bem no Hotel Trópico. Ou seja, o lobby português não só rompe o silêncio, mas torna o Brasil um aliado das potências coloniais. E soa até um pouco paradoxo isso, por quê? Porque o JK, ele é um presidente que governa o Brasil no contexto de rompimento das relações, rompimento com o FMI, tá? Em 1955, em Bandung, na Indonésia, se faz a Conferência de Bandung, que é uma conferência paradigmática do ponto de vista das relações internacionais, tá? É uma conferência que vai chamar atenção para o tema da descolonização, vai chamar atenção para o tema do não alinhamento automático em relação às potências coloniais, tá? E é a Conferência de Bandung, de 55, que vai enfatizar o tema do terceiro mundo. É Bandung que, digamos assim, formaliza a ideologia terceiro-mundista, né? Então, essa ideologia terceiro-mundista que vai contaminar o segundo governo JK, a segunda parte do governo JK, é uma ideologia que, de certa maneira, não vai ter a repercussão necessária no tema da descolonização. Tá? Pelo contrário, o Brasil do JK ele se alinha com as potências coloniais, sobretudo Portugal e França. Tá? O JK sai do poder e aí nós temos outro divisor de águas. Aí sim, nós temos a incorporação de todo esse ideário de Bandung na PEB, né? De que maneira? Através da política externa independente, tá? A política externa independente, ela é interessante se estudar isso sob o seguinte aspecto. Ela nasce em 61, ela morre em 64. Ou seja, a política externa independente, ela dura 3 anos, tá? Ela vai ter como criador, o formulador da política externa, é um político da UDN, tá? Da UDN, que era um partido conservador, um partido de direita. E o nosso chanceler à época, que formula a PEI, chama-se Afonso Arinos de Melo Franco, que é um político, repito, conservador, de direita, membro da UDN. Essa política externa independente, que nasce com um presidente de direita, que é o Jânio Quadros, e um chanceler de direita conservador, que é o Afonso Arinos de Melo Franco, ela rapidamente vira uma pauta das esquerdas políticas do período, né? Porque o Jânio Quadros fica no poder, renuncia, né? Não volta mais ao poder, e quem vai assumir o seu lugar é um político de esquerda, que é o João Goulart, né? Um político ligado ao Getúlio Vargas, ligado à tradição trabalhista brasileira, e que vai dar um sentido prático à PEI, né? Ou seja, o que é essa política externa independente? Essa política externa independente é uma política universalista do Brasil, né? É uma política daquilo que a Letícia Pero vai chamar de um tipo de globalismo grotiano, né? Ou seja, é uma política externa aberta ao comércio internacional, é uma política externa aberta e indiferente aos conflitos internacionais, tá? Se há uma tensão leste-oeste, a PEI vai enfatizar um conflito norte-sul, tá? O JK não faz PEI, o JK faz OPA, ele faz política externa, ele faz Operação Pan-Americana, que é um tipo de regionalismo fechado. A PEI não, a PEI é uma política externa robusta, universalista. E nesse discurso, o que vai acontecer? O Brasil vai sair não em defesa das potências coloniais, mas sim em defesa da descolonização.
A luta da descolonização, que já está muito acesa, muito inflamada, passa a ter um apoio discursivo, e o discurso é importante nas relações internacionais, né? A questão dos valores relativos, esse apoio é dado pelo Brasil, tá? Na luta pela descolonização. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Brasil precisa ir à África. Uma coisa importantíssima, né? Porque até então, a nossa historiografia sempre trouxe os africanos para o Brasil. A ideia da PEI era que o Brasil fosse a África, tornasse a África, não no sentido de uma comunidade brasileiro-africana. Não é bem essa a ideia, mas chegar lá no sentido de expandir a influência diplomática, a influência militar, a influência econômica, né? E, com isso, expandir suas relações econômicas, né? As relações comerciais, sobretudo. Tá? Então, nesse sentido, a política externa africanista do Brasil, ela vai ter, basicamente, 4 eixos. Tá? Eixo 1, norte da África. Lembrando, o norte da África é aquela parte mais superior, né, a parte mais de cima, é a parte que vai fazer interseção, sobretudo, com os povos árabes, tá? com a população árabe. E nesse contexto, é uma aproximação com o Egito de Nasser. Tá? 2, uma aproximação com a África Negra, a África não islamizada, a África não árabe. Tá? 3, África do Sul. E 4, que é o tema que nós vamos explorar no próximo encontro, né? Que é a aproximação do Brasil com os territórios dominados pelos portugueses. Aqui nós já temos a gênese da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Essa aproximação com os países de língua portuguesa, isso vai começar aqui na PEI, entre 1961 e 1964, até o golpe de 64. Avançar um pouco, né? No período do regime militar, vamos dividir agora o regime militar em 2 grandes contextos, tá? Primeiramente, uma mudança de ênfase, tá? Então, nós tivemos aí um forte ativismo do Brasil em relação à África. No contexto do golpe de 64, essa ênfase ela vai mudar, tá? Então, se havia ali cooperação política e econômica, o que vai ter agora em relação à África é uma coisa, é geopolítica. Tá? E é muito interessante isso. É a ênfase que as nações dão em relação a determinados assuntos. O tema da geopolítica é um tema da possibilidade do conflito. Tá? A possibilidade do conflito. E, nesse sentido, o Brasil pensa a geopolítica como? Opa, vamos sair em defesa, não desses povos que querem se libertar e que estão sendo apoiados pela União Soviética. Não por esses povos que querem se libertar, que são comunistas. Mas nós vamos valorizar a defesa das posições portuguesas, que são posições próximas às nossas. Né? Ou seja, isso é a ênfase na geopolítica. Tá? Nós podemos resumir isso brevemente como a geopolítica do anticomunismo. Tá? Isso nos momentos iniciais do regime militar. Isso, basicamente, no governo do Marechal Castelo Branco, que foi de 64 até 68, e isso no governo do general Costa e Silva. A coisa muda quando o Médici chega ao poder. E aí nós vamos ter uma retomada da relação com a África. Tá? Que retomada é essa? A retomada da política externa do Brasil sob o prisma do nacional-desenvolvimentismo. O nacional-desenvolvimentismo, que nasce na década de 30 com Vargas, ele é aperfeiçoado pelo segundo Vargas, ele é elevado à categoria de um tipo de capitalismo liberal associado, tá? Com o JK, e que é retomado com toda a força no governo Médici, agora tentando transformar o Brasil num projeto de Brasil potência.
tá? Daí o lema, né, que todos vocês conhecem, nós amazonenses conhecemos muito melhor ainda, que é o integrar para não entregar, né? Aí vem toda a política de ocupação da Amazônia, né? Sob o prisma do nacional desenvolvimentismo, e daí a Zona Franca de 1967. Né? Pragmatismo econômico comercial, ênfase no Atlântico Sul, tá? E os países falantes da língua portuguesa. Tá? Ou seja, vamos lá, vamos calcular aqui geopoliticamente esse negócio. O que o Médici quer, Médici e Geisel também vai dar uma ênfase muito forte nisso aqui, é ocupar o espaço deixado por Portugal em relação à África. Não no sentido de que o Brasil teria um projeto de colonização desses países, não é essa a questão. É que essas nações precisariam, de certa maneira, de relações comerciais permanentes com um país que produzisse, tivesse indústria, e era o caso do Brasil. Tá? Então, foi uma jogada muito interessante dada aí pelos governos militares, tá? Em relação ao continente africano. Obviamente que tanto Médici quanto Geisel e o próprio Figueiredo, eles mantiveram uma relação de continuidade em relação à prioridade do continente africano. Tá? Essa prioridade foi dada. Eu vou incluir também o Sarney aí. Tá? Então, Médici, Geisel, Figueiredo, Sarney. Sarney 85. Tá? Assume 85, sai em 90. Quando chega a década de 90, o Brasil volta a se distanciar da África. Tá? Volta a se distanciar da África. Por qual razão? Porque o Brasil começa a ter um projeto de modernização e de globalização. Tá? Então, associar a imagem do Brasil com país pobre, com país em guerra, com país em miséria, seria, na concepção das nossas elites, algo bastante ruim. Né? Então, Collor e Fernando Henrique Cardoso, eles vão priorizar o quê? Uma agenda de globalização. Aproximação do Brasil com as potências, com os países mais ricos. Ou seja, Estados Unidos, a União Europeia a partir da década de 90, né? Uma ênfase maior no regionalismo aberto, entenda-se o Mercosul, uma relação do Brasil com os asiáticos, sobretudo Japão e Coreia do Sul. Tá? Então, a África, olha, ficou de lado. Tá? Isso, obviamente, num contexto geral, tá? Que, como eu falei ainda há pouco, do afropessimismo. Tá? Então, esse é o contexto geral, de que, olha, o mundo esqueceu a África. Tá? O mundo esqueceu a África. Então, o Brasil também não teria por que investir nisso. Né? Então, essa é a questão importante nesse período. Isso vai mudar no começo dos anos 2000. Vejam só, deixa eu fazer um recuo histórico importante. Os chineses, eles passam por um problema muito sério no começo dos anos 90. Tá? Não só os chineses, como os soviéticos também. Tanto que os soviéticos, eles perdem a Alemanha, né, em 89, a queda do Muro de Berlim, etc., e o colapso da União Soviética em 1991. Tá? Os chineses também passam por um tipo de conflito político nos anos 90. Tá? O grande lance a grande imagem desse conflito é certamente a questão da Praça da Paz. Aquela imagem daquele rapaz na frente de uma coluna de tanques, né? Uma coisa que todo mundo já viu por aí pela TV. Bom, todo mundo condenou a China, inclusive o Brasil, tá? Porque aquilo significava, na prática, uma questão de violação de direitos humanos, né? Uma série de questões. O continente africano pouco ou nada fala a respeito do assunto, né? E desde lá, nós já estamos aí, daquele evento para hoje, aproximadamente 30 anos,
Desde lá, os chineses começaram a ver o continente africano com bastante atenção. E os chineses foram os responsáveis por essa aproximação, tá? Porque os chineses, como qualquer povo, com aquela quantidade de gente, aquela população gigantesca, eles precisariam sempre ter um plano B em relação à sua segurança alimentar. Então, eles sempre olharam para a África do ponto de vista da extração de recursos, na possibilidade de transformar a África, pelo menos alguns países africanos, em fontes de recursos para a China. E a China iria se industrializar, a China iria se modernizar, né? Ela estava passando por esse processo de modernização. Então, do começo dos anos 90 para cá, a China foi a maior responsável por esse tipo de crescimento dos países africanos, tá? E de lá para cá, as relações só melhoram, tá? Bom, quando Lula assume a presidência da República em 2003, lá se vão 20 anos, né? Parece que foi ontem. O Lula, ele olha, é o seguinte, eu vou priorizar a África, tá? Vou priorizar a África. E esse esforço do Lula de priorizar a África é algo que teve um relativo... Foi algo relativamente importante, né? Se tem uma substituição desse afropessimismo pela ideia do renascimento, tá? Que a gente já pontuou bem aqui. E há também uma coisa muito importante. Há também uma substituição do ponto de vista do conceito da nossa política externa, uma substituição de uma ideia de um culturalismo em política externa, tá? O que é isso? É a ideia de que, olha, nós devemos nos aproximar da África porque nós somos parte também dessa África, né? Nós temos pontes culturais tanto de lá quanto de cá. Então, isso é o aspecto culturalista, tá? Essa ideia foi desenvolvida por Gilberto Freire, tá? É a sua teoria chamada lusotropicalismo, que é uma coisa que muita gente não dá tanta atenção, mas tem influência importante até hoje, tá? E houve uma substituição pela ideia do atlantismo como estratégia, tá? Ou seja, você substitui o culturalismo pelo atlantismo, e esse atlantismo ele vai trazer consigo a ideia da afirmação histórica, tá? Da reparação histórica, melhor dizendo. É como se o Brasil tivesse, nesse conceito geopolítico, geoeconômico, geoestratégico maior, um compromisso igualmente importante na parte da reparação histórica. Então, a melhor forma de se reparar historicamente a África seria expandir a estratégia atlantista, tá? Cooperação Sul-Sul, uma agenda de indiferença, não indiferença, né? E de solidariedade desses povos, tanto do Brasil quanto da África, né? Então, daí a perspectiva da política externa do Lula para a África. Foi exatamente isso, tá? O atlantismo como estratégia para dominar, como estratégia para revalorização histórica e para reafirmação histórica desse contexto, tá? Para isso, o que o Brasil faz? O Brasil faz cooperação técnica, tá? Nós temos cooperação estratégica. Cooperação estratégica é um conceito, tá? Para fins militares. Por exemplo, vamos fazer uma para fins militares, fins industriais, fins econômicos, tá? Fins políticos, diplomáticos. Isso é parceria estratégica. E nós temos a cooperação técnica, que é um outro termo, é uma nomenclatura da nossa política externa e que serve para tratar de assuntos específicos. Então, o que o Brasil fez à época? Avançou em relação à Fiocruz, né? Fiocruz, que é uma referência
nacional e internacional em relação à saúde pública, política sanitária. O SEBRAE, que é uma referência importante também, e aí o SEBRAE ele é internacionalizado, tá? O SEBRAE em relação ao empreendedorismo, abertura de empresas, etc. A Embrapa, que é o mais bem-sucedido órgão brasileiro, que vai trabalhar justamente com a questão da agricultura, né? E tudo isso é levado de forma laboratorial para os países africanos, principalmente, mas não exclusivamente, os países de língua portuguesa, tá? Então, o desenvolvimento de uma agricultura na África, né? Porque essa questão de agricultura é uma coisa muito complicada, pessoal. Tem a questão das pestes, né? Tem que trabalhar a questão da agricultura, especificamente cada solo tem a sua propriedade, né? Enfim, vocês entendem disso mais do que eu, tá? O projeto Contofor, que é um projeto com apoio e desenvolvimento do algodoeiro de Benin, Burkina Faso, Chad e Mali, né? Ou seja, produção de algodão. A Unilab, tá? A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, nome bonito, né? Da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, tá? Mais a Universidade Aberta do Brasil. Isso é tudo iniciativa do período Lula, tá? E o reforço na CPLP. A CPLP, ela foi institucionalizada, ela foi concebida pelo Sarney, tá? Sarney, não sei se vocês sabem, mas o Sarney é também poeta, tá? Ele tem uns talentos poéticos lá. Dizem os especialistas que ele é um bom poeta, um poeta de mão cheia, tá? Ele, o Temer também, né? Eu nunca li o Temer, não sei se ele é um poeta de mão cheia, não. Mas o Sarney é, tá? O Sarney pensa numa questão cultural, linguística lá no governo dele, mas quem institucionaliza a CPLP é o Itamar Franco, tá? É no governo Itamar Franco. Inclusive, a reunião de institucionalização da CPLP foi realizada, inclusive, no estado do Maranhão, tá? E, finalmente, a cúpula América do Sul-África, tá? Também foi desenvolvido pelo período Lula. Pessoal, do período Lula para cá, não. Antes desse terceiro mandato, nesse intervalo de aproximadamente 10 anos, Dilma, Temer, Bolsonaro, a política externa brasileira ela recuou, não só em relação à África, mas em relação a muitos temas internacionais. Tá? Então, houve um relativo silêncio em relação a esse assunto. Em setembro, nós vamos dar continuidade a esse tema sobre um outro enfoque, tá? E o Bruno vai trazer dados mais atualizados em relação a isso, tá bem? Mas eu acho que é isso, tá? A gente pode dar uma encerrada aqui e a gente pode, não sei se vocês têm alguma pergunta, querem dar alguma contribuição, tá? A gente pode bater um papo a respeito do que foi discutido, tá bem? Muito obrigado. Oi, professor. Boa noite, Diana. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu... Pô, saudade de ti, hein, mulher? Tá... Pois é, professor, a gente tem que marcar aí uma cervejinha, juntar o povo. Cerveja, com certeza. Vamos marcar. Vamos marcar. Saudade também, saudade das suas aulas, saudade do diploma. É isso aí. Professor, é porque é o seguinte, né? Então, a gente estava falamos aqui sobre a África. Acho que dá para perceber assim que o senhor pegou. Então, tem uma parte histórica, a parte geopolítica e tem um histórico aí da relação Brasil e África, né? Sim. E uma coisa que é interessante, eu estava ouvindo num podcast outro dia, porque teve um relatório da CEPAL, né? E nesse relatório, eu não cheguei a ler o relatório, eu só peguei a explicação mesmo da pessoa, né, que estava explicando. Era um relatório que falava sobre as áreas de maior investimento no mundo hoje. Sim. E, por exemplo, a área da América Latina parece que no ranking, né, desse estudo, a América Latina é hoje a região que menos recebe investimento.
E na frente dela, né, digamos, está o continente africano, né, recebendo investimentos, e a gente sabe principalmente do investimento chinês na África, principalmente na parte de infraestrutura, como o senhor bem explicou. No entanto, a gente é uma coisa que, por exemplo, para a gente que tem muito esse pensamento ainda da África, como você estava falando aqui, sem passado, sem presente, sem futuro, ainda tem muito esse cenário da África, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de África, uma imagem que vem na minha cabeça é uma foto que ficou famosa aí, não sei se foi na década de 90, 80, da criança e o urubu. Tem essa foto? Isso. Sim. Então, a gente tem muito essa imagem assim, estereotipada da África, né? E também quando a gente ouve falar muito da situação política, Burkina Faso, a guerra no Sudão, e a gente sabe que tem presença russa também lá, principalmente na parte dessas guerras, desses conflitos aí étnicos, né? Que existem na África. Então, parece que é uma coisa assim que não bate, né? São os conflitos, esses problemas étnicos, culturais, em face desse investimento. Inclusive, tem estudo que fala que hoje a África é um dos continentes que mais está recebendo investimento, sobretudo investimento chinês, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco disso, como que essa visão nossa, assim, não sei se é uma questão também nossa, que é daqui, América do Sul, né? Porque, apesar de ter tido vários momentos de aproximação com o continente africano, sobretudo aqui nessa parte do atlantismo, né, que o senhor estava explicando, parece que a gente ainda fica com essa imagem da África como esse país que já é um país multirreligioso, digamos assim, né? Você tem a parte árabe, a parte islã, a parte que não é islã, África do Sul, que eu acho que é a grande referência em relação à África, mas tem também essa questão da pobreza, das guerras de etnia, enfim. Aí a ideia seria isso, né? Se o senhor consegue pegar e se apanhar um resumão assim, de como a gente tem que encarar isso, meio que para quebrar esse paradigma dessa África cheia de conflitos, né? Super perigosa, digamos assim. Eu lembro que uma vez também fui ver uns programas de intercâmbio, esses intercâmbios voluntariados. Então, por exemplo, eu queria ir pegasse um país africano, não dava, você tinha que ver muito bem o país, porque, por exemplo, são países que mulher não pode sair depois das 6 horas da noite, entendeu? Então, sim, tem também essas questões sectárias, né? Como o senhor estava explicando. Sim. Isso, professor. Legal. Assim, vamos lá. Tem muita coisa aí, né? Investir num país como o Brasil, investir num país como Nigéria, você tem ônus e bônus, tá? Eu vou fazer um investimento pesado na área de extração de ouro em qualquer país da África. Isso é uma coisa. Eu tenho muito mais facilidade, muito mais acesso àquele mercado, pelos mais variados motivos, tá? O mesmo não ocorre em relação ao Brasil. Imagina, por exemplo, uma empresa que vem para o Brasil e quer fazer investimento, extração de ouro, por exemplo. Ele vai ter tanta dificuldade, vai ter tanto embargo, vai ter tanto juiz, tanto promotor, tanta ONG, que o investimento acaba não se realizando, tá? Porque o Brasil tem legislações muito restritivas em relação a determinados setores, tá? E o continente africano, essa questão de legislação não é uma coisa tão severa assim. E os chineses, os russos, eles trabalham muito bem nesse ambiente de instabilidade, né? Mesmo porque eles possuem defesa, eles possuem os seus exércitos particulares, tá? Então, o continente africano recebe investimento pesado, principalmente chinês, né? Como os mapas mostram, aí, se você colocar qualquer mapa no Google sobre investimento internacional, você vai constatar isso, né? Que os chineses fazem, enfim, investem pesado, muito pesado lá.
por conta desse controle, muitas vezes, que eles exercem em relação às lideranças locais. Tá? É aquela máxima romana, divide e impera. Então é muito fácil fazer isso. É muito difícil, por exemplo, num país como o Brasil, ou como a Argentina, ou como o Uruguai, onde se tem muita fiscalização, muito acordo. Né? Imagina uma coisa, por exemplo, fazer um investimento no Uruguai, tem Brasil ao lado, tem Argentina do outro, tem Mercosul no meio. Né? Inclusive, o atual presidente do Uruguai, o Lacalle Pou, ele quer praticamente sair do Mercosul. Ele está vendo muita dificuldade no Mercosul para ele fazer os acordos bilaterais com a China. Né? Então, tem esse detalhe importante. É muito difícil investir em países onde se tem legalidade, se tem Estado de Direito. É muito complicado. Ao passo que lá na África não ocorre assim. Tá? Claro, assim, em muitos países da África você tem estabilidade, você tem Estado de Direito. Por exemplo, a Nigéria, exemplo, os países do sul da África, desculpa, do norte da África, né? O Egito, tem países com estabilidade política ali, né? O Marrocos, tá? Mas não é a maioria dos casos. Você tem muita instabilidade. Então, o fato de uma região inteira estar crescendo, tendo prosperidade, investimento externo, não significa necessariamente que esse país seja o paraíso na Terra. Não significa necessariamente que você tenha uma expansão da democracia ou mesmo do Estado de Direito nessas localidades. Pelo contrário, né? Você pode ter um grande fluxo de crescimento e ter ali autoritarismo. Isso é muito comum. Aliás, a China é assim, né? A China tem crescido de forma exorbitante, mas do ponto de vista da repressão política, continua a mesma coisa, tá? Continua a mesma coisa. Em muitos casos, você tem os exércitos nacionais dos estados, muitas vezes você tem, ou quando você tem um estado falido, você tem a substituição do aparato estatal, da força de repressão do exército, por exemplo, com a formação de guerrilhas, com a formação de milícias, etc., que vai garantir uma certa ordem naquela localidade. Além disso, você tem presença da legião estrangeira francesa, tá? Eu inclusive mostrei um mapa aqui que mostra bem essa presença da legião estrangeira, tá? Inclusive eu conheço pessoas que trabalharam na legião estrangeira e que atuaram nesses países africanos, tá? Conheço, já peguei os depoimentos, coisas assim, enfim, sem comentários, tá? Sinistro. Sinistro. Inefáveis, né? Temas inefáveis. E tem uma questão importante também. Hoje, olha como são as coisas. Hoje, você tem, muitas vezes, países, não necessariamente democracias, o critério de democracia não entra em questão aqui, que recrutam os PMCs, né? Private, certo. Military, né? Sim. Que é esse pessoal Wagner, por exemplo. A presença Grupo do Wagner hoje na Europa, na África, é um negócio assim impressionante. Não só na África, tá? Eles estão também aqui, ó. Estão aqui na Venezuela. Porque eles exercem um papel de controle militar desses países, tá? Então, o que muitos países africanos estão fazendo? Estão substituindo suas antigas possessões, suas antigas potências europeias, sobretudo a França. A França é muito mais incisiva nesses países africanos, tá? Estão substituindo isso por aparato militar russo e investimento chinês. Né? Então, eles estão meio que se virando nesse sentido aí. Porque a gente vem muito, assim, eu lembro que na faculdade a gente tinha a teoria, uma vez a gente estudou lá a teoria liberal, né, das RIs, e aí tem aquela história do homem que está em paz não quer guerra com ninguém, né? Então, então assim, muito, acho que é muito estranho, parece isso, né? Então, tem um crescimento de investimento, tem um crescimento econômico, digamos assim. No entanto, tem essa instabilidade política, né? A guerra étnica, né? Enfim. Sim.
Isso é contradição do processo, tá? É que nós tendemos a pensar em termos ocidentais. E o que os termos ocidentais nos ensinam? Eles ensinam aquele caminho clássico. Olha, existe o feudalismo, agora existe o capitalismo. O que é o capitalismo? Estado de Direito, né? O constitucionalismo, tarará. Aí você tem o capitalismo, o direito de propriedade. Só que isso serve para entender o mundo ocidental. Aliás, isso não serve. A gente teria dificuldade. Nós teremos uma enorme dificuldade de entender essa evolução do capitalismo, até mesmo em termos latino-americanos. Tá? Porque o nosso capitalismo, por exemplo, ele não é feito por uma classe burguesa. Ele não é feito por um Estado democrático de direito. Ele é feito como? Ele é feito pela indução do Estado no processo econômico. Né? A nossa via de desenvolvimento, a nossa via de modernização, ela é estatocêntrica, ela não é liberal. Então, a dinâmica africana, a dinâmica asiática, ela tende a caminhar não em termos ocidentais, mas em termos de reconhecimento do primor, do grupo étnico, do grupo linguístico, do grupo religioso, isso como um elemento chave para o desenvolvimento da comunidade. Não se tem, nesses casos, uma ideia universalista. Olha, nós precisamos ter uma democracia, um capitalismo, porque nós precisamos fazer comércio com o mundo, tarará. Isso é cabeça de ocidental, isso é cabeça do burguês ocidental. E essas populações, elas se viram de outras formas. Né? Então, a variável guerra é uma variável econômica. As guerras são importantes nesse contexto. As guerras servem, inclusive, para a legitimação do grupo vitorioso, e os grupos derrotados reconhecem a sua condição de derrotados. E eles vivem naquela sociedade como derrotados. Né? Então, esse mundo é ideal, utópico, né? Que o pessoal liberal aí gosta, etc., isso não é uma constante no mundo. Isso é parte do mundo europeu, isso é parte dos Estados Unidos, por exemplo. Isso não é uma realidade universalizada, não. Bacana. Tá bacana, professor. Valeu. Bacana. Obrigadão. Beijão. Eu estava tendo muita dificuldade aqui com o meu microfone, agora que eu consegui ligar. E aí, tranquilo? Tranquilo, tudo certo, mestre. Arrebentando como sempre. Eu acho muito necessário, até mesmo para a gente ter a ideia da imensidão do que é o continente africano, né? Porque, por exemplo, quando falo para alguém sobre o Egito pertencer à África, as pessoas ficam espantadas. Como assim? O Egito faz parte da África, né? As pessoas, elas automaticamente hoje, elas associam o continente africano à miséria, né? É uma coisa já inevitável, que já está muito enraizada, né? Isso. Em toda a nossa cultura. Isso. Mas é uma questão interessante, né? Isso é uma coisa do imaginário. A Diana, inclusive, ela chamou a atenção para essa questão, né? Que é uma questão que eu vi a minha infância inteira. Toda vez que aparecia um Globo Repórter sobre a África, o que era? Leão, elefante, girafa, zebra, e a criancinha ali agonizando, prestes a ser devorada por um abutre. Então essa era a imagem que se tinha à época, né? A grande fome da Somália, aquelas crianças, né, subnutridas, né, famélicas. Essa era a imagem que se projetava na década de 80 e de 90. Né? A Diana acabou confessando a idade dela aí. Mas era essa a imagem que se tinha. Hoje em dia, o que acontece? A fome ainda é uma constante lá? Sim. Você ainda tem pobreza, desigualdade e miséria? Sim. Qual é o continente mais pobre do mundo? É o continente africano. Você tem tudo isso. Isso aí é um dado da realidade. Isso é um dado sociológico. Só que o continente está num processo de transformação. Não se pode mais comparar a África de hoje, de 2023,
com a África de 1993. São coisas muito diferentes. Você tem, paulatinamente, um processo de modernização no continente. Isso tem dados, tem mostrado, os resultados são muito impressionantes, né? Por exemplo, a África do Sul sediou uma Copa, né? A África do Sul sediou uma Copa. Isso foi importante, isso foi simbólico. Você tem grandes investimentos chineses e europeus no continente africano, né? Então, certas coisas estão mudando. Então, aquele nosso aprisionamento cognitivo e imagético, ele precisa mudar em função desse novo dado que surge no continente africano, né? O intuito aqui desse webinar é chamar a atenção de vocês para essa nova perspectiva que se inaugura em relação ao continente africano, tá? O Lula fez uma coisa muito interessante. Ele fez a Unilab, né? A Unilab tem uma atuação fantástica no continente africano, sobretudo nos países de língua portuguesa. E isso permite um intercâmbio entre estudantes, né? Estudantes brasileiros que vão para a África, estudantes africanos que vêm para o Brasil. Isso é muito importante para a formação de uma elite mais cosmopolita, que pensa a nacionalidade africana, que pensa esse renascimento africano do ponto de vista de teorias de modernização, entre outras coisas, né? Eu lembro muito bem, na minha época de graduação, eu fiz lá na UFAM, Ciências Sociais, e apareceu uma turma lá do Cabo Verde, né? Os africanos lá do Cabo Verde, tarará, né? E eles foram lá, se turmaram com a gente, ficaram quase um ano aqui no Brasil. Aí eles ficaram aqui no Amazonas, depois eles foram lá para o Rio de Janeiro, depois alguns foram para o Rio Grande do Sul, né? Esses caras se formaram aqui no Brasil, eles voltaram para o continente deles, né? Para os países deles, e o país deles especificamente, Cabo Verde, né? E com certeza eles se tornaram alguma coisa lá. Então isso é importante, né? Esse intercâmbio é importante também. E o Brasil deu um passo, eu acho que interessante nesse sentido também. Aí vem essa questão do atlantismo, tá? O atlantismo serve para fazer o que... Aí vem a estratégia da política externa, tá? A ideia de se recuperar certos princípios, né? De reconhecimento histórico, tá? Essa é a ideia da coisa. Pessoal, mais alguma perguntinha? Tem gente comendo aí. Fala, camarada. Sobre a questão da América do Sul, eu lembro que no 2020 eu estava estudando sobre o tema, só não sei qual foi a matéria, mas eu sei que teve um trabalho que era sobre a América do Sul, e aí a gente tocou no assunto das opacas, né? Que é uma organização que tá ficando assim, ela é um pouco oculta, assim, diria que no nosso estudo, né? A gente não estuda ela, né? Mas ela é muito interessante porque a forma como ela, assim, no momento ela é algo assim simples, mas ela poderia potencializar o Brasil na América do Sul, né? A Sim. questão do Brasil é um dominante sul-atlântico, né? Então é um ponto muito interessante, só que ele é pouco oculto assim no estudo. Perfeito. Então, vamos lá, vamos tentar dar as opacas, tá? É a zona de paz da América do Atlântico Sul, tá? Essas opacas, elas foram criadas em 1986, tá? Foi na época do governo do José Sarney. Qual o intuito das opacas? Era uma espécie de... Era a ideia de se criar uma zona desnuclearizada no Atlântico Sul, tá? Desnuclearizar o Atlântico Sul. Era uma alternativa, era uma tentativa do Brasil ocupar esse espaço e não permitir que a OTAN ocupasse esse espaço, tá? Então foi uma espécie de projeção do Brasil nesse Atlântico Sul, tá bem? Havia à época
Isso é 86, tá, pessoal? 86 é um período... Lembra muito o período atual por conta dessas preocupações com temas nucleares, tá? Então, a África do Sul estava tentando desenvolver armas nucleares, o Brasil, na década de 70 também, com o Geisel, principalmente com o Geisel, né? A Argentina também passou a ter esse tipo de preocupação. Então, o tema nuclear era um tema ainda muito forte nesse período, tá? O Sarney dá esse passo das opacas e, nos anos 90, se eu não estou enganado, em 1991, o Fernando Collor ele enterra o nosso programa nuclear brasileiro e os argentinos também enterram o programa nuclear argentino, tá? E aí você tem um Atlântico Sul livre, pacífico, né? E livre de questões de ameaças nucleares, tá? Mas boa lembrança. Bruno, acho interessante a gente poderia até no próximo webinar, que vai ser contigo, a gente poderia explorar um pouco esse assunto, né? Acho que seria interessante. Deixa na agenda aí. Não, isso, porque tem tem a Guiné Equatorial, né? Tem Angola, mas também teve a África do Sul, né? Que entregou a arma nuclear dela. Sim. Perfeito, exatamente. A gente pode explorar bem esse assunto na próxima. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Professor, só uma pergunta. Nessa relação Brasil e África, o senhor falou agora dessa parte histórico-cultural, né, da aproximação do Brasil em relação à África. Em algum momento, porque aqui eu não sei se o senhor chegou a mencionar sobre algum tipo de parceria, acho que o senhor falou de parceria estratégica, parceria estratégica, e tem uma outra parceria técnica, né? Cooperação técnica. Cooperação técnica e parceria estratégica. Isso. Em relação a algum tipo de investimento na África, ou troca de algum acordo de trocas de alguma coisa, enfim, se existe essa parte. Tá, mas de parceria estratégica e de cooperação técnica, ou ambas? De ambas. Tá. Porque tudo bem, a gente tem essa parte histórica e cultural, e aí a ideia também da aproximação, né, em relação a isso. Certo. Olha lá. Mas só isso. Tá, olha lá. Olha lá. O Brasil tem feito exercícios militares com muita regularidade com a Nigéria, tá? Quando um país faz um exercício militar com outro, isso ratifica uma ideia chamada parceria estratégica, tá? Por quê? Porque quando se faz exercício militar, você tem que trocar experiência, tá? Olha, nós usamos essa arma, usamos dessa aqui, usamos esses tanques, usamos esses aviões. Então há uma questão de aprendizado. Parcerias técnicas, parcerias estratégicas envolvem também acordos na parte diplomática. Então, olha, eu vou enviar alguns estudantes aqui da Nigéria para o Brasil para estudarem, ficarem ali 2 ou 3 anos no Itamaraty. Tá? Então, isso funciona, isso é algo real. Isso permite o estreitamento da relação de países que vão pensar lideranças regionais e atuar a partir desses países nessas lideranças regionais. Tá? Então, vamos pensar um país como Nigéria. A Nigéria, se o Brasil estreita sua relação com a Nigéria, isso naturalmente faz com que todos os países em torno da Nigéria acabem sendo afetados por essa relação benéfica entre Brasil e Nigéria. Né? Então, essas aproximações permitem o fortalecimento das alianças e uma maior presença do Brasil nesse espaço. Né? Aquilo que o Henry Kissinger, na década de 60, denominou de key countries, os países-chave. Tá? Ou seja,
Quais eram os países chaves do mundo? Brasil, América do Sul, o Israel em relação ao Oriente Médio, o Japão em relação à Ásia, tá? Então você determina você elenca certos países do mundo e com base nisso você estabelece relações estratégicas, parcerias estratégicas, melhor dizendo, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é a cooperação técnica. A cooperação técnica, ela permite essa troca de experiência. Muitas vezes, vamos pegar o caso da Embrapa, tá? Então, o Brasil tem a Embrapa, que é um órgão altamente sofisticado, ele é internacionalmente reconhecido pelos seus trabalhos, tá? A agricultura brasileira, se é a melhor agricultura do mundo, ela deve esse sucesso à Embrapa, tá? Então você pega os técnicos da Embrapa e desloca para os países africanos. E o que eles vão fazer lá? Eles vão fazer pesquisa aplicada. Eles vão fazer desenvolvimento de ciência e tecnologia. Eles vão testar o solo, eles vão testar o substrato, eles vão testar a planta. Eles vão fazer uma parceria técnica. Isso permite que o Brasil acumule ciência e tecnologia, acumule conhecimento e permite também que a comunidade que foi, digamos, beneficiada por essa parceria técnica, ela acabe também tirando vantagem disso, né? Melhoria na agricultura, há uma transferência de aprendizado também, né? Você acaba formando o pessoal técnico local que vai continuar o plantio, vai continuar com as pesquisas, entre outras coisas. Então, essa questão da cooperação técnica é importante. O Brasil fez em relação à malária, com a Fiocruz, fez em relação à questão dos remédios, os retrovirais, em relação às pessoas que têm HIV/AIDS, tá? Que é um problema seríssimo na África, que é um problema, inclusive, que a prova do CACD desse ano já vai cobrar no item de política internacional, um item chamado Diplomacia da Saúde, né? Que vai mostrar justamente os casos onde o Brasil atua para assistência técnica desses países que sofrem com malária, com dengue, com a questão da AIDS, etc. Tá? Então, essa cooperação técnica ela é muito produtiva, ela funciona muito bem. E o Brasil tem, em determinados setores, uma expertise a mais em relação a isso. Uma coisa interessante, a Petrobras. A Petrobras ela domina a técnica de perfuração de águas profundas. Não são todos os países que dominam essa técnica. A Petrobras domina. A Petrobras sabe fazer isso. Casos com muito sucesso. Vê o caso aí, por exemplo, do pré-sal. Ou a prospecção que foi feita agora em relação à foz do Amapá. Né? Aquilo é tecnologia brasileira. Tá? Outra coisa importante, isso muito na década de 70. O Brasil dominava, as grandes empreiteiras brasileiras dominavam a tecnologia de construção de hidrelétricas. Muitas hidrelétricas dos anos 70, dos anos 60, da China, foram construídas por empreiteiras brasileiras. Né? Se você vai nesses países aqui da América do Sul, Peru, Venezuela, e vê o tipo de trabalho na parte de infraestrutura, abertura de portos, questão de viadutos, de metrôs, etc., é tudo empresa brasileira. Tá? Claro que tinha uma maracutaia lá que a Lava Jato acabou pegando, mas isso não invalida o fato do Brasil ter uma certa expertise nisso. Isso é resultado de um ativismo internacional que propicia uma exportação da cooperação técnica do Brasil em relação a outros territórios. Funciona. Beleza, professor. Entendido. Valeu. Obrigado.
Pessoal, mais alguém ou podemos ir para o grande finale? Professor, Oi, Nicole. oi, tudo bom? Bom, Como se vê internacionalmente a África hoje? Que o senhor falou que hoje... Desculpa, cortou um pouco o teu áudio. Repete, por favor. Desculpa, o Enzo está fazendo bagunça aqui. Tá. Internacionalmente a África hoje. Como se vê internacionalmente a África hoje, é isso? Que antes nós tínhamos a visão dela, das pessoas famintas e tal, Sim. né? E hoje, como é que é? Ainda é assim ou é um pouquinho diferente? É aquela coisa, você não pode olhar a África, assim como você não pode olhar a América, de forma unívoca, tá? Então você tem, na África, por exemplo, você tem regiões de enorme prosperidade, tá? A África do Sul, por exemplo, é um país muito próspero, um país que está bem na fita, né? Mas é aquela coisa, veja só, você vai ter em outras partes da África fome, miséria, né? Então, essa questão ela é muito desigual, tá? A percepção que nós temos hoje, por exemplo, a percepção que forjou a minha geração, por exemplo, que é a ideia da África só pobreza, 100% pobreza, ela não faz mais sentido hoje, tá? Porque você vai ter zonas de prosperidade e você vai ter zonas de pobreza, tá? Agora, uma coisa é importante, o continente africano tem um legado histórico, civilizatório e cultural muito importante, né? E boa parte dos países europeus eles não saem da África por causa disso, porque ali tem fonte de riqueza, né? Boa parte do petróleo, do gás natural, e hoje vem uma corrida petrolífera aí, tá? Porque essa guerra na Ucrânia aí, ela escancarou certos problemas, tá? Mas a riqueza material, ela está toda lá para ser descoberta, né? Ela está toda lá para ser descoberta. Então, os grandes players globais, os caras que tomam decisão mesmo, tá? Eles estão observando o continente com muita atenção. Eles não estão descartando o continente e vendo apenas o aspecto da miséria, da pobreza, da desigualdade. Isso é a visão de uma pessoa que não tem atenção, que não deu a atenção devida ao fenômeno, tá? Eu estou procurando um dado aqui que eu acho muito interessante. Fala aí, quem quer falar aí? O professor, no caso, Quem tá em relação à dúvida da colega, né? É o Vitinho. Vitinho, fala. Essa perspectiva, né, de continente africano todo repleto de miséria, né, ela é algo ainda que está muito enraizado, até mesmo na sociedade brasileira, né, com cidadãos comuns, quando a gente fala de África, né, mas isso é algo que só acontece aqui, ou na nação norte-americana também, ou é algo mais ocidental, ou mais global? Ou não? É algo que está mais predominante aqui mesmo na sociedade brasileira? Isso é uma coisa universal mesmo, tá? Porque boa parte dessa imagética que está plasmada aí na nossa cabeça, isso se deve a filmes, a questão a questão da produção cultural, né? Então se vê aquele continente como uma pobreza eterna, com miséria eterna, com guerras eternas, né? Então esse problema ele é estrutural, ele é geral mesmo, tá? Obviamente que os players não veem dessa forma, os players estão vendo ali, opa, ali tem riqueza, ali tem coisa para se extrair, tá? Então o entendimento comum é esse mesmo. Ó, encontrei. Ó, vejam só. Senhora de recursos minerais globais. A África é fonte de cobiça por 66% do diamante do mundo. 66% dos diamantes do mundo estão lá. 58% do ouro. 45% do cobalto. 17% do manganês. 15% da bauxita, 15% do zinco,
de 10 a 15% do petróleo. São aproximadamente 30 os recursos minerais do mundo que a África guarda em seu subsolo. Pouca coisa, né? Então não seria equivocado eu dizer que a África é realmente o continente do mundo. Do futuro, digo. Sim, sem dúvida. Corretíssimo, é isso mesmo. Talvez a África se ligar disso. É algo, Nicole, é algo a ser explorado ainda, é algo para ser descoberto, né? E não só o continente africano, a Amazônia também, pessoal. Essa descoberta agora do petróleo na foz do Amapá, isso é só um indício de que a nossa região ela é de uma riqueza imensa. Que, se bobear, nós temos aqui na Amazônia a maior reserva petrolífera do mundo. Está aqui. Tá? A gente só extrai o que aqui na Amazônia? Só o gás natural, lá do Urucu, né? Mas você teria uma possibilidade enorme de extração também de petróleo, né? Claro, tem a questão ambiental aí também, né? Tem uma série de questões aí que a gente teria que ver com muita atenção, tá? Mas o continente africano é isso, é um potencial enorme. E repito, reitero, tá? Os players, os caras que tomam decisão no mundo, eles estão olhando essa coisa não do ponto de vista do olhar comum nosso aqui, tá? Mas do olhar do olhar da prospecção, da riqueza, né? De como tirar a riqueza dali. Professor, só uma perguntinha. Esses dados aqui, qual é a fonte que o senhor... Olha, eu tirei daqui, ó, do José Flávio Sombra Saraiva. África parceira do Brasil Atlântico. Tá? As relações internacionais do Brasil e da África no início do século XIX. Eu usei esse material, tá, para esse nosso curso aqui. Eu usei o do Felipe Rougon, daquela coleção dos livrinhos vermelhinhos da FGV, né? A geopolítica da África. Aqui tem dados interessantíssimos também sobre o continente, tá? Ele detalha coisas muito interessantes aqui. E o Hotel Trópico, tá? Do Jerry Dávila. O senhor pode deixar os nomes dos materiais para a gente no grupo? Posso, sim, senhor. Deixa sim, tá, Vitião? Pessoal, mais uma questão ou podemos encerrar? Eu já estou cansado. Acho que foi, né? Então, beleza. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, tá? Prazer revê-los aí, pessoal. Bruno, Diana, né? Pessoal, a Silvinha, comendo, né, Silvinha? Tá bom? Então, boa noite a vocês, fiquem com Deus e até a próxima, hein? A próxima é com o Bruno, tá? Bruno vai fazer, a gente vai enfatizar, né, Bruno, a questão da CPLP dos países lusófonos, da África lusófona, tá? Vamos entrar um pouco Beleza, professor. Nos conflitos internos, tá? Vai ser um bate-papo super bacana. Isso com base no artigo que eles publicaram, deve ter coisa de 2 ou 3 anos esse artigo, tá? Eu acabei orientando o artigo deles, e a gente vai pegar esse material, atualizá-lo, tá? E trazer como um debate aqui para esse nosso ciclo de webinar. Tudo bem? Então, pessoal, até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Noite.